Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros. E, gente, que frio que tá. Não sei de onde você tá me escutando, mas aonde estou, está muito frio. Hoje amanheceu 2 graus, mas era só pra fazer esse complemento, esse comentário, por isso que eu tô toda encapotada de roupa, tá? Então, bora lá. Primeiramente, nosso pedágio, por favor. Peço pra você se inscrever no YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, e poder seguir aqui o meu podcast no Spotify e avaliar com 5 estrelas e enviar pra um amigo se faz sentido pra você ou pra pessoa que você vai enviar o tema de hoje. E, tire o sapato que você está na minha cama. Vamos lá, então. O tema de hoje é permanecer exige a mesma coragem que voar. Então, gente, por que eu escolhi esse tema pra começar? Estou num impasse, está acontecendo coisas na minha vida que estou pensando próximos passos de médio prazo, digamos assim. Longo, eu acho que é muito tempo pra gente conseguir se planejar. Mas a médio prazo, não digo curto prazo, porque não vai ser logo, mas aconteceram algumas coisas na minha vida que estou avaliando certas mudanças. E isso tá me causando muita ansiedade. Então eu tô respirando fundo, pensando com calma. Porém, isso foi algo que eu quis trazer aqui, porque eu imagino que tem algumas pessoas que podem estar passando por isso também, de escolher ir ou não ir. E decidi que trazer essa frase porque realmente permanecer onde você tá exige exatamente a mesma coragem que ir embora. Porque a gente sabe que pra ir, a gente precisa ter muita coragem. Mas pra ficar, envolve também tanta coisa. Você escolher a zona de conforto também te priva de tanta coisa. Então, imaginei que isso ia ser importante pra vocês e é importante pra mim também. Como esse podcast é um complemento de mim, dos meus pensamentos, eu acho legal eu trazer o que eu tô passando no momento. Eu vou começar aqui com uma provocação que é: quem foi que decidiu que aguentar firme é a maior virtude do ser humano? A gente cresce ouvindo que quem vence é quem termina o curso que começou, é quem tá no mesmo lugar há muitos anos e termina e fica no seu trabalho há muito tempo, ou tem um casamento que tá, sei lá, 50 anos juntos, ou enfim, quem insiste até o fim. Quem foi que disse isso? Que é só assim que você é o vencedor. Na verdade, muita gente que tá nessa situação de ter permanecido é que talvez já passou pelo fim, porém continuei. Não foi, não passou, não mudou de rumo, não trocou de emprego, não trocou de casamento, fica aí ainda. Só que a gente chama de resiliência. Quem tem medo também, a gente chama de resiliência alguma coisa que talvez seja o medo de pular fora. Não digo que, por exemplo, eu botei o exemplo do casamento, tá? Não digo que um casamento de, sei lá, 50 anos de casados não tenham passado por altos e baixos e na primeira. Não tô falando que na briga ou enfim, tem que se separar, pelo contrário. É ali que a pessoa vê, né? Quem passa por obstáculos e permanece e escolhe ficar junto. Só que você tem que também saber dividir e entender o que já chegou ao fim, de fato, ou o que vale a pena continuar lutando. O que chegou ao fim de fato, depois eu vou falar mais ou menos qual que é a diferença, qual que é a diferença de pular fora de fato, ou qual que é a diferença de lutar por aquilo que você tá ainda vivendo. Chegou o meu gato aqui, destruindo todo o meu roteiro. Olá. Só por isso da pausa, tá? Mas, que nem eu falei pra vocês, muita gente confunde a resiliência, né? Passar por esses obstáculos com medo de pular fora, sabendo que já não vale mais, não tem mais que ficar, mas continua aí. Então tem esse porém também que a gente começa a ver o que tá acontecendo, a gente precisa prestar muita atenção. Por que eu falo prestar atenção? Porque nós confundimos muito o comodismo com maturidade. Então se a gente tá, eu estou aqui nesse lugar há muito tempo, você tá, de fato, construindo sua carreira, tá feliz, tá completo, ou você tá só cômodo? Eu tô em uma situação há muito tempo, um casamento há muito tempo, um local morando há muito tempo. Tá, mas você tá feliz? Ou você tá cômodo? Tá na zona de conforto? Tem gente que sente esse chamado. Só que fica se punindo por querer ir embora. Só que assim, a sociedade, ela adora, ela ama premiar a previsibilidade. E isso eu sinto muito na pele. Vocês vão entender por quê. Pessoas, por exemplo, que eu gosto muito de muitas coisas, ainda não cheguei nesse assunto da multipotencialidade, ou polímatas, que são pessoas que gostam de várias áreas e estudam várias áreas. Pessoas assim são muito criticadas pela falta de foco, principalmente. As pessoas ficam criticando quem é assim, porque vê que a pessoa se dispersa, começa vários projetos, não foca em um, e aquilo talvez não leva aquele sucesso pleno. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade premia quem é focado. Por isso que eu falei, adora premiar a previsibilidade. Quem foca em uma coisa só é uma pessoa de muito sucesso, chegou lá porque desde criança quis ser médico e virou médico. Também é quem gosta de morar na sua cidade natal e é ótimo porque a pessoa criou laços e vai até o fim da sua vida. Não digo que isso é errado, gente. Tem muita gente que nasce querendo ser médico e vai morrer médico. E a família toda vai ser médica. E tá tudo bem. Só que reparem que a sociedade só premia esse tipo de caso. Ela não premia pessoas que mudam de carreira. A sociedade premia pessoas que gostam de focar em uma coisa só. Por exemplo, eu comecei uma faculdade de design, aí depois eu mudei pra publicidade e propaganda, mas não, agora eu estudo cinema, não, agora eu vou estudar arqueologia, enfim, tô aqui divagando. Isso pra sociedade é o ó.
Imagina uma pessoa mudar de carreira várias vezes. Não tô falando que é errado, pelo contrário, eu já mudei. Estou super apoiando, inclusive, quem faz isso. Só que o problema é que só é bem visto, só é visto com bons olhos pessoas que começam e terminam as coisas que começaram. Ou que, de fato, seguiram raízes dos seus pais. Isso é lindo pra sociedade. Vejam como sempre foi retratado. A gente sempre ouviu falar, né? Quando os pais, eles querem escolher pros filhos o que já foram e que querem que o filho seja também. Ai, do filho, se quiser ser outra coisa, enfim. Então vejam que isso acontece ainda muito. Hoje em dia a gente tá com esse tabu bem menos, mas acontece. Então, essa sociedade gosta dessa previsibilidade porque o mundo quer que a gente seja uma coisa só, uma linha reta, sempre pra sempre. Só que imagina que você pode estar numa sensação que tá sufocando. Mesmo todo mundo achando que seu mundo é perfeito. Só que você tá aí, que não aguenta mais, não respira mais, porque você tá num emprego seguro, mas pro mundo é perfeito. Você tá num casamento seguro, mas pra todo mundo você tem a família perfeita. Só que só você sabe o que você tá passando, em qualquer situação, casamento, emprego, roda de amigos, faculdade, curso, carreira. Você pode estar sentindo isso, só que ainda não se tocou que talvez você tá ficando e isso tá te exigindo muito mais coragem do que você dizer, não, isso não é pra mim. Pensem comigo, gente, permanecer em alguma coisa que já morreu não é coragem. Ela chega a ser covardia. Ela é uma covardia com seus sonhos, é uma covardia com a sua vida. Quantas vidas você acha que vai ter com as oportunidades que você tem hoje? Pensem assim que você é a versão mais jovem da sua vida no momento. Nunca mais você vai ter essa jovialidade de novo, porque todas as anteriores você já passou. No momento do agora, você é a versão mais jovem da sua vida. Então, seja lá o que você tá pensando em fazer, faça. Eu sei que mudar dá um medo absurdo. Literalmente dá um medo absurdo, porque a mudança, ela destrói aquele controle que você tem na sua vida. Porque você tá totalmente vulnerável a uma coisa nova que você não sabe como é que vai ser. É uma loteria. Você vai chegar e vai mudar de, sei lá, vou mudar de país. Eu não sei como é que vai ser. Eu tô totalmente destruindo o meu controle. Essa ilusão, na verdade, do controle. Porque a gente não tem controle de nada. Nem morando onde você tá morando agora, nem na família que você tá, nem no emprego que você tá. Só que a gente tem essa ilusão que vamos perder o controle da nossa vida. Mas a gente nunca teve esse controle. Então por que você tá achando que mudar vai ser pra pior? Pensem sempre que eu falei em outro episódio também que mudar, que a questão de acontecer as coisas, a gente fica muito com medo do pior que pode acontecer, né? A gente fica com medo do que pode acontecer. E eu já falei pra vocês, pensem sempre qual que é o pior que pode acontecer. Vejam as situações que podem acontecer e já façam um plano pra elas. Se acontecer isso, eu já sei o que eu vou fazer. Se eu me mudar pra outro país, eu vou fazer tal coisa. Se acontecer algum problema, eu vou voltar no primeiro ônibus, vou voltar no primeiro avião. Se acontecer de eu trocar de emprego, eu vou ter outra válvula de escape. Enfim, vocês podem estar já tendo essa previsibilidade se isso deixa vocês mais tranquilos. Pensem nesse pior. Tem uma podcaster que eu escuto muito e ela fala da teoria do tá barato, que se custa pouco, né, essa mudança, você vai ver que o pior que pode acontecer nem é o pior, não é tão ruim assim, é porque tá barato. Você pode seguir em frente, que o pior mesmo você já pensou e já sabe o que vai acontecer, tá barato. E uma dor que as pessoas têm muito de trocar de carreira, principalmente, ou enfim, construir a sua vida em outro lugar, ou construir um novo relacionamento, é achar que se mudar agora de rota, vai perder tudo que conquistou. E vai ter que começar tudo do zero. Gente, ninguém começa do zero. Você não começa do zero. Você vai começar certas coisas com a bagagem que você tem, mas você não começa do zero. Você só recomeça coisas com o que você já conquistou. Você tem uma bagagem imensa junto. Começar do zero é quando você nasce, por exemplo, você nasce, gente, perdão a palavra, você nasce pelado, sem roupa nenhuma. Sem saber que vai comer ou não, porque você vai depender de alguém pra te dar alimentação. Quando você vai tá crescido, você tá aí me escutando, tenho certeza que você tá me escutando. Tem um mínimo, talvez uma família, provavelmente tem um emprego, espero que tenha. Enfim, se você tá me escutando, olha tudo que você conquistou. Você não tá começando do zero. Começar do zero é nascer, basicamente. E nem nascer, porque dependendo se você acredita em vida após a morte, você já nasceu com muita habilidade de outras vidas também. Então, isso é papo por outras coisas, mas pra dizer pra vocês que ninguém começa do zero, tá? Então você vai fazer esse recomeço, mas com bagagem. Nunca vai fazer nada do zero. Não se preocupem. Isso não vai acontecer. Vocês não vão começar, porque sempre vocês vão ter alguma coisa a agregar. Vocês vão linkar. Eu vou começar no novo emprego, não sei nada. Tô numa nova. Não sei nada. Mentira, você sabe. Você vai começar e vai começar a ver. Não, isso aqui eu sei. Eu posso levar. Posso trazer ideias de outros trabalhos, outras vivências que eu tive. Então você não começa do zero, ninguém. E mudar de ideia aos 30, 40 anos, 20 e poucos anos, independente da idade que você tenha, ou na próxima semana, não é fracasso. Vamos pensar que isso é uma atualização do software da tua cabeça. Simplesmente, você tá atualizando seu software. Vou mudar e vou começar a fazer coisas novas, vou ser diferente. Vamos atualizar aqui a caixinha, a sua cachola, dizendo bem assim, de uma forma mais antiga. Embora também vai te exigir uma coragem imensa de bancar o julgamento alheio. As pessoas, elas odeiam. Fiquem muito com essa frase, tá? As pessoas, elas odeiam quem se move porque vocês acabam lembrando elas que elas estão paradas.
As pessoas odeiam isso. Elas odeiam. Sempre pensem que as pessoas podem até te querer bem, mas nunca é melhor que elas. Isso é muito certo. Amigo, inimigo, qualquer pessoa. Sempre vai ter aquela pontinha. Então, assim, isso lembra quando você se movimenta, você começa a fazer coisas e as pessoas notam. Sempre vai ter aquele julgamento. Mas pensem que elas estão... Quando a gente julga, a gente tá, de fato, vendo o espelho da nossa vida, tá? Se você elogia uma pessoa, você tá simplesmente espelhando aquela coisa que você já tem, mas você tá vendo na outra pessoa. Sempre pensei assim, que elogio e julgamento sempre é um espelho de nós. Então, se eu julgo alguém, é porque é algo que eu preciso melhorar. Eu tô julgando, sei lá, o tipo da pessoa que tá falando, ela fala de um jeito, eu não gosto do jeito que ela fala. Mas será que não é porque eu não gosto do jeito que eu falo? Tem alguma coisa que tá me incomodando que, na verdade, lembra a mim? Então, pensem nisso, tá? Julgamento sempre vai incomodar as pessoas por alguma coisa que elas não estão fazendo ou estão fazendo, mas sempre tem a ver com elas. Eu queria trazer aqui também, pra não deixar esse podcast muito fútil, muito coisas na minha cabeça, eu trouxe aqui umas citações do Pequeno Príncipe. Na verdade, não é bem citações, mas aqui eu trago que quem leu O Pequeno Príncipe, ele precisou deixar a Rosa pra entender o mundo. Se ele tivesse ficado naquele planetinha pequenininho, minúsculo, limpando os vulcões, ele nunca teria descoberto o que era o amor, o que era a amizade ou a imensidão do universo. Ele nunca teria descoberto isso. Então, o voo era necessário para ele amadurecer. Então, vejam que até nos contos acontece esse medo da mudança, mas que às vezes a gente não sabe o que tem lá fora. Só que quando vê, de fato, viu que provavelmente fez a escolha certa. Eu já fiz viagem solo e quando eu fiz uma viagem solo esses tempos, 2 anos atrás pra Argentina, por exemplo, eu fiquei com muito medo. Uma, porque era uma cidade muito imensa. Eu moro numa cidade muito pequenininha. Imagina, eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. E eu fui pra uma de 3, 4, não sei quantos milhões de habitantes. E sozinha, com a questão da segurança, sendo mulher, sendo em outro país. Outro idioma. Apesar de saber, às vezes a gente sabe idioma, mas sabe o sotaque daquele idioma? O da Argentina foi o mais difícil que eu já passei. Então não é fácil. E aquilo depois, eu lembro exatamente do momento. Eu tive 2 momentos que eu tive muito orgulho de mim. Isso foi muito importante pra minha vida. O primeiro momento foi quando eu cheguei, porque foram muitas horas, foi um perrengue imenso. Eu lembro que eu não tinha levado dinheiro em papel, eu tinha só transferido o dinheiro pra lá, daí acabei chegando, tive que trocar, pegar internet pra conseguir sair lá do lugar que eu cheguei, enfim. E daí quando eu cheguei no Airbnb, eu até chorei de emoção, porque eu pensei, eu consegui chegar, ok. E uma outra vez que eu tava lá foi quando eu passei por uma feira, a Feira de São Telmo, que ela é imensa, enfim. E quando eu cheguei, e quem conhece a Argentina, eu cheguei em Puerto Madeiro, e vi todos aqueles prédios imensos. Imagina, gente, a minha cidade não pode construir prédios de mais de 4 andares. Então aqui é tudo menorzinho. E quando eu cheguei lá naqueles prédios imensos, e toda aquela cidade, aquelas pessoas, ouvindo vários idiomas, eu olhei e disse, gente, onde é que eu me fui me meter? Quem sou eu? 1,5 metro em outro país aqui, carregada de coisas que eu tinha comprado da feira, e pensando assim, tô sozinha aqui nessa imensidão. Mas ao mesmo tempo que me dava muito medo, me dava muito orgulho. E eu quis, enfim, trazer aqui porque eu pensava assim, nossa, se eu tivesse ficado no meu sofá de casa, eu nunca ia ter esse sentimento, porque não tem nada que traga isso na minha zona de conforto. Eu posso me deixar orgulhosa por outras coisas que eu possa realizar na minha casa. Mas nada ia me trazer essa realização específica se eu tivesse ficado deitado no sofá de casa na minha zona de conforto. É muito mais fácil, né? Eu não ia ter gastado dinheiro, não teria me deslocado, não estaria à mercê do perigo. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca teria experimentado essa sensação. Então, hoje eu olho pra trás e ainda me emociono e relembro muito isso, porque foi muito especial, esse sentimento, sabe? Eu tinha feito já outras viagens, fui fazer meu intercâmbio sozinha também, mas acho que naquele momento eu senti mais orgulho ainda, porque eu já tava mais velha, eu já tinha mais noção. Quando eu fui fazer intercâmbio eu era mais nova, eu tinha pessoas que eu conhecia, ali não, ali foi um pouco mais um salto no escuro, então é diferente. Aliás, se você tivesse essa oportunidade, por favor, vá. Você vai ver que uma viagem solo abre muito na sua cabeça. É muito diferente, assim, a sensação. Então eu sempre indico. Se eu pudesse, indicaria pra todo mundo. E já quero trazer isso pra vocês. Mas voltando aqui na questão das mudanças, o nosso cérebro, pra quem é multipotencial, quem gosta de várias coisas, ele se alimenta do novo. Ele adora uma novidade, um hiperfoco. Eu vivo falando muito dos hiperfocos, mas eu amo uma coisa nova. E essa empolgação que esses projetos têm, esse início, esse frio da barriga, esse brilho nos olhos que a gente tem quando começa alguma coisa nova, eu sinto que é assim que eu me sinto viva. Eu até falo pros meus amigos, quando eu não tenho uma obsessão, parece que a minha vida não tem sentido. Eu tenho que ter alguma coisa acontecendo. E a minha mãe, eu acho engraçado que minha mãe já me conhece. Ela já diz assim, tu já começou isso, começou aquilo e tudo mais. E daí eu falo, mãe, mas é meus hiperfocos, é assim que eu sou feliz. Eu tenho uma semana que eu quero muito aprender crochê, eu vejo vídeo, eu compro tudo, eu faço. E pra mim aquilo tá sabe, eu fico empolgada. Aí na outra semana eu quero aprender o ukulele, aí eu começo a aprender música, aí ver vídeo e aprender cifra e
pronto, sabe? E não é que eu quero levar isso adiante a minha vida toda, não é que eu vou fazer crochê a minha vida toda, mas eu sinto que as obsessões que eu tenho, esse projeto novo, eu tenho essa sensação que é o que me deixa viva. Sempre que eu começo a estudar uma coisa nova. Eu tava fazendo uma contagem, eu fiz já muitos cursos de terapias holísticas, e eu já tirei ali semana passada, me inscrevi pra um outro curso, eu já tirei meu 5º certificado. E eu nem trabalho, assim, oficialmente com isso no momento, assim, não é minha profissão oficial, mas realizo alguns atendimentos. E eu vejo que, sempre que eu vejo uma coisa interessante, algum tipo de autoconhecimento que eu possa estar aprendendo, eu tô me escrevendo. E eu acho isso incrível, porque isso me move, eu já vejo, e isso me deixa tão feliz, porque como eu, como pessoa que gosta de fazer muitas coisas, vendo o quanto eu já estudei em uma só determinada área, mas várias coisinhas em uma área só, que é autoconhecimento e espiritualidade, isso me deixa muito, muito, muito orgulhosa, porque eu não fiquei tão dispersa. Eu foquei em umas coisas, aí eu consegui estudar muitas coisas sobre, que a gente chama pessoas polímatas, né? Pois eu quero trazer um episódio sobre multipotencialidade, polímatas, mas são pessoas que se aprofundam em conhecimentos. E é uma coisa que eu gosto muito. Tudo que eu estudo, eu tento me aprofundar ao máximo pra poder ter um conhecimento mínimo, assim, pelo menos, me aprofundar ao máximo pra eu ter um conhecimento mínimo, mas é real, é muito difícil, claro, você conseguir aprender diversas coisas muito profundamente, mas é o que eu tento. Então, isso me deixa muito feliz. É uma forma de me sentir viva. Tem gente que se sente viva em várias coisas. Eu me sinto viva em novos projetos, viajando, enfim. Isso são coisas que você precisa descobrir. Porque talvez essa sensação do novo, você sinta que você não vai te trazer tanto medo nas mudanças que você vai fazer na vida. Então, quando eu sinto algumas coisas, quando eu vou fazer coisas novas, eu não sinto tanto medo porque eu tô sempre aprendendo coisas novas. E isso já me treinou. Já me treinou pra estar fora dessa zona de conforto. Claro que eu tenho as minhas zonas de conforto específicas, mas eu tá sempre estudando uma coisa nova, aprendendo, tendo esses projetos, isso já me treinou pra eu não ter tanto medo do desconhecido. E eu acho que é um exercício que também você pode fazer. Eu não digo que você tenha que se aprofundar em coisas muito aleatórias, mas eu acho que, por exemplo, eu tô pensando em estudar mais sobre astronomia. Adoro o universo, eu quero muito estudar sobre buraco negro. Buraco negro e estudar sobre física quântica. É uma coisa que eu amo. E eu acho muito legal. Eu acho que pra mim, que tô estudando muito sobre a espiritualidade, isso tem muito a ver. Pra quem não sabe, toda a parte de, por exemplo, a diestesia que se usa na espiritualidade tem muito a ver com física quântica, que daí tem a ver com buraco negro, que tem a ver. Vocês não sabem o que tem coisas que se interligam sobre isso. Então eu acho muito interessante. Outra coisa, eu tento estudar, por exemplo, eu quero ver pra começar a estudar sobre aviões. Eu tenho muito medo de avião, mas eu quero estudar sobre, eu quero entender. Por que eu digo isso? Quando eu fiz o cruzeiro, eu fiz um cruzeiro e eu também tinha medo. Tem gente que me diz, você não tem medo e tal. Lá no cruzeiro tinha umas palestras que eles davam sobre como é que funcionava um cruzeiro, como é que era a segurança, por que não afundava, sabe? E eu fui nessa palestra, eu lá no cruzeiro de férias fui pra uma palestra, fui, e foi muito bom. Porque eu aprendi e aquilo depois ali não me deu mais medo, porque eu entendi qual que era o método de segurança, o que aconteceria se batesse o iceberg do Titanic lá. Enfim, vocês entendem que o conhecimento, ele abre muitas portas pra esse tipo de coisa, até pro nosso autoconhecimento. Então, eu quero estudar coisas que eu sou ou curiosa ou que eu tenho medo, pra poder entender melhor como funciona. E isso, volto a dizer, que é algo que me ajuda muito a lidar com os novos começos da minha vida, as mudanças. Então, divaguei muito aqui na parte de começar coisas novas, mas quero trazer um episódio específico sobre, só quis trazer que é um exercício que eu acho muito interessante você fazer. Mas voltando agora à parte da mudança, eu quero trazer uma analogia aqui pra vocês sobre a árvore e o pássaro. Vejam comigo. Uma árvore, ela é parada, ela tem raízes lindas. E vem um pássaro. Só que o pássaro, ele foi feito pro céu, ele foi feito pra voar. E tentar fazer o pássaro ficar preso, vivendo só na árvore, é uma crueldade imensa, que nem deixar ele na gaiola, né? Mas eu tô querendo trazer a ideia da árvore e do pássaro. Porque o pássaro, ele não nega que o galho que ele pousou, ele não nega que ele sim descansou nesse galho, que ele construiu seu ninho nesse galho. Ele é grato pelo galho. Quero trazer isso pra vocês, que ele descansou no galho, ele cantou, ele formou a família, mas ele sabe que o destino dele não é o galho da árvore, não é a árvore. É o próximo voo dele. Então, vejam que você pode sim mudar, fazer mudanças e ser grato ao seu passado. Você não tá desenhando o seu passado porque você tá mudando. Você pode ser grato aos seus projetos antigos, mas não precisa ser prisioneiro deles. Você não precisa, porque escolheu algo no início da sua carreira, que você precisa levar isso pra sempre. Eu sei que é difícil, porque eu também sou assim. Eu comecei projetos e que eu tô querendo mudar de carreira. E isso é muito difícil pra mim. Imaginam que eu fiz faculdade de turismo. Eu não trabalho com turismo. Eu demorei 7 anos pra terminar minha faculdade. Eu estudei do outro lado do mundo. Eu fiz outros idiomas. Eu estudei matérias que eu nunca estudaria aqui. Eu virei noites e noites estudando pra um certificado que eu não tô usando. Mas, se eu vejo que isso me moldou quem sou hoje. E eu sou muito grata por isso. Porque se não fosse a minha faculdade, eu não teria ido pro outro lado do mundo. Eu não teria aprendido os idiomas que eu sei. Claro, algumas coisas por exemplo, eu poderia ter aprendido de algumas outras formas, mas aquilo de fato foi o que me moldou.
eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, nem ter tido oportunidades que eu tive. E não quer dizer que isso foi uma perca de tempo, porque pra mim não foi. Foi um momento da minha vida. E eu sou grata pelo meu galho, pelo meu galho dessa profissão. E nunca se sabe nunca se sabe se eu não vou trabalhar com isso de novo. Eu tô sempre tão aberta a oportunidades e às mudanças que isso não foi, né? Eu nunca vejo as coisas como passageiras só. Eu sempre vejo e sou sempre aberta. Inclusive em trabalhos que já passei, eu sempre tive uma relação muito boa de estar aberta pra poder fazer um retorno. Pra vocês terem noção de tão aberta que sou pra fazer retornos aos trabalhos. Teve um local que foi meu primeiro emprego, que foi num banco. E eu voltei a trabalhar lá 5 vezes. Sim, eu nunca vi ninguém voltar a trabalhar no mesmo lugar tantas vezes, mas sim, eu voltei. Fiz meu primeiro de aprendiz, voltei como recepcionista, aí eu saía por alguma oportunidade, aí voltava, me chamavam de novo, voltei como recepcionista de novo, aí depois voltei como um outro cargo, aí eu voltei 5 vezes. Por isso que eu digo que nada pra mim foi em vão do que eu fiz na minha vida. Não tô usando hoje, mas não quer dizer que eu não use amanhã aquele curso. Eu comecei, por exemplo, eu construí meu estúdio de tatuagens, eu tenho um estúdio, eu construí uma casa, gente, atrás da minha casa. Foi um investimento imenso. Mas eu ainda trabalho um pouco com isso, só não é meu trabalho principal. Mas eu não acho que foi um erro eu ter feito. Não foi errado, porque agora não tá fazendo tanto sentido pras escolhas que eu tô fazendo. Pra mim, de uma certa forma, me ajudou muito. Complementou muito a minha renda. Nada invalidou. Nada foi inválido. Eu quero trazer pra vocês que tudo que vocês fizeram, ou momentos que vocês tiveram, casamentos que vocês tiveram, empregos, vocês não estão invalidando nada escolhendo outra coisa. Isso foi bom até aquela coisa. Foi infinito até quanto durou. E isso é importante vocês terem essa gratidão. E quando saber quando é a hora de ir? Eu tinha começado a falar pra vocês, né, que às vezes é difícil a gente saber e saber quando vocês estão insistindo se precisa ir ou não, se o que tá fazendo pra vocês bem. E eu acredito que quando essa permanência nesse lugar que vocês estão começa a custar a saúde mental de vocês, a alegria, a criatividade, o tempo, eu acho que vocês conseguem de uma certa forma sentir, sabe? Vocês estão vendo, vocês conseguem diferenciar o fugir do voar. Tem uma diferença bem grande nessas duas coisas. Porque o fugir, ele é você ir embora, sem rumo, mas só pra fugir, pra não resolver algum problema interno. Esse é o fugir. Agora o voar é ir embora daquele lugar quando já deu o que tinha que dar. Sabe? Quando você já sente que cresceu demais pra aquele lugar, pra aquela situação, aquele teto que você tá. Essa é bem a diferença. O fugir é não querer resolver. E o voar é quando você já viu que já acabou. Então, tentem tomar muito cuidado em avaliar isso, porque vocês precisam ver quando vale a pena ter essa resiliência de ficar, se vale a pena. Vamos supor aí uma pessoa que tá casada há muitos anos. Quando que vale a pena? Você ainda sente que isso pode ser reconstruído, pode ainda continuar nessa situação? Isso vem das duas pessoas, ainda vale a pena? Porque se falta só algum encaixe, algum jeito de organizar essa situação, uma conversa, você ainda sente que deve lutar por isso, aí vocês vão sentir que é uma resiliência que vocês vão precisar buscar. Agora, quando vocês começam a ver que nenhuma das duas partes tá feliz, que tá custando a sua felicidade, que a sua saúde mental não tá legal, que você não vai tá bem nem pra você e não tá fazendo bem pro outro, você sente. Mas toma muito cuidado com a diferença de voar e fugir. Não adianta você sentir que não tá legal e só cair fora. E sentir, ai, não, eu já sei então que não é pra mim, não tá fazendo bem pra minha saúde mental, vou buscar outra coisa. Tá, mas você chegou a resolver esse problema antes de cair fora? Porque senão você vai estar fugindo. Tomem muito cuidado pelas situações que você se coloca nessa mudança. E. Só que, assim, só usei esse exemplo, mas pode ser em qualquer outra área da sua vida. E eu sinto que permanecer exige coragem, sim. Muita. Mas hoje, nesse podcast, eu quero muito aplaudir quem teve coragem de arrumar as malas. Eu tô numa situação muito pensativa nos dias pra cá, de algo que eu sei que no futuro próximo eu vou estar passando. E que senti essa necessidade de trazer esse tema pra vocês, porque é algo que eu tô muito reflexiva ultimamente sobre essa questão de permanecer ou ir embora. E isso é difícil, porque quando eu era mais jovem, se fosse a. Deixa eu ver, eu tinha 11 anos atrás, quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu não hesitaria em ir embora. Eu só ia dizer quando, que hora, que hora. Hoje, eu começo a trazer essa bagagem mais pesada. Porque na época eu não tinha tanta coisa. Sabe quando você não tem? Eu falei da bagagem, né? Que a gente não começa do zero, a gente começa uma bagagem. Minha bagagem era mais leve. Com o passar da idade, a gente acaba tendo uma bagagem mais pesada. E hoje eu sinto o peso dessa bagagem. Sabe que não vai ter excesso de bagagem na minha mudança? Mas eu falei muito aqui da mudança, tá? Mas o permanecer também exige coragem. Eu sei que pra mim também vai exigir coragem se eu escolhesse permanecer. Não digo no lugar, tô dizendo em situações também, tá? Mas meu aplauso maior é pra quem arrumou as malas, porque eu tenho amigos que foram pra fora agora usando
o método literal aqui, né? A palavra literal de arrumar as malas. E eu sei o quanto é sacrificante. O quanto é difícil largar tudo. E eu dou esses parabéns pra quem teve coragem de dizer: vou, tenho que ir, acabou, já era, foi bom quanto durou, era bom aqui o que eu fiz até agora, mas agora não faz mais sentido. E se você tá prestes a saltar desse penhasco, voar, né? Voar do seu galho, da sua árvore, ou do seu trabalho, das suas ideias, da sua família, do seu grupo de amigos, e tá morrendo de medo, vai. Com medo mesmo. Se você sente esse chamado, tá? Eu tô falando isso porque você sabe que no fundo tem as respostas. E o vento, ele só vai ajudar quem abrir as asas. Não adianta você se jogar com as asas aqui fechadinhas, porque você vai cair, tá? Abre as asas se você for, que ele vai ajudar. E agora eu vou deixar aqui uma reflexão pra vocês, que é: o que na sua vida hoje você tá mantendo só por medo do que os outros vão falar se você vai embora? Se você for embora. Qual é o seu próximo voo que você tá adiando? Não acha que já tá na hora? Ou tenha coragem de permanecer. Ambos exigem coragem, tá? Então vamos ver qual que é a coragem que você vai escolher. Ai, gente, eu fiquei até um pouco emotiva porque era um assunto que tava um pouco latente na minha vida, então eu gosto de trazer aqui certos assuntos que são importantes pra mim e que estão passando no meu momento. Mas é isso, gente, eu fiquei muito feliz pra trazer eu não tinha certeza se esse assunto tava legal pra trazer, eu pensei: ai, não quero ser repetitiva, eu quero trazer ideias novas. Só que quem sou eu, né, se eu não tô trazendo aqui o podcast, eu quis criar justamente pra ser uma extensão da minha mente. E quem sou eu? Quem eu quero enganar se eu trouxesse alguma coisa totalmente diferente disso? Isso pra mim não ia ter sentido. É isso que tá fazendo sentido na minha semana. E espero que em algum momento que você for ouvir, isso também faça sentido pra você. E é isso, pessoal. Eu tô aqui pensando qual que é a minha obsessão, porque eu tava dizendo aqui pra você sobre obsessão, que parece que a minha vida não tem sentido se não tem obsessão. Qual que é a minha obsessão essa semana? Eu tô pensando aqui. Ah, já sei. Me lembrei agora. No episódio anterior, eu falei sobre a busca dos seus nãos, de tentar eu vou só fazer um resumo aqui, tá? Pra não ser repetitiva, mas no episódio anterior eu falei sobre você ir atrás dos seus nãos e fazer a tentativa, que tinha gente fazendo esse desafio de tentar coisas e pedir coisas e oportunidades e, enfim, pra acumular nãos. Que se você receber um sim, você tá no lucro, porque é isso que você queria, ou se você receber um não, você tá cumprindo a sua lista. E estou fazendo a minha lista, gente. Eu já tô há uma semana. Eu não fiz no final de semana porque eu quis dar aquele descanso, mas desde a semana passada eu tô fazendo no meu bloco de notas todos os dias um pedido. Qual que é o pedido, tá? Pra vocês entenderem. Eu tô tentando me inscrever pra campanhas de publicidade, coisas assim, e todo dia eu tô fazendo um pedido diferente, ou mais que um. E eu não deixei de cumprir isso, então eu tô indo em busca dos meus nãos. Eu tô muito feliz. Eu tô amando esse projeto e eu sei que tem amigos meus que começaram também. Então vamos fazer essa corrente de nãos, porque eu acho que quem não chora não mama. Que é esse o nome da minha lista de pedidos de nãos. Tá aqui nas minhas notas. Quem não chora não mama, daí eu ponho o dia, o que eu pedi e o status. Aí deixa eu até atualizar aqui pra vocês como é que tá. Eu tenho. É, muito bom aqui, ó. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já tenho aqui 1, 2, 3 nãos, 3 aguardando e um sim. Veja, gente, tô saindo no lucro? Um sim. Maravilhoso. E são coisas assim, lógico, nem tudo é campanha. Às vezes é alguma coisa, eu penso assim: eu vou pedir um favor. Alguma coisa que talvez, né, você não tenha aquela coragem de pedir. E eu tô incentivando as pessoas que estão ao meu redor também pra fazer. Então fica a dica, tá? Isso tá no episódio anterior, se você quiser ouvir integralmente. Um beijo, gente. Espero que a semana de vocês seja boa. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau!